pessoa que vem de fora, digamos assim, porque Natal e o Rio Grande do Norte moram no meu coração. Então, eu morei por essa região aí durante 5 anos, e eu saí de Natal, mas Natal não saiu de mim, que eu tenho família em Natal, o marido mora em Natal, eu tenho amigos de trabalho, colegas muito queridos, então, estou o tempo inteiro trocando. Vou estar aí em Natal para uma reunião do SISMUD, agora do Sistema Municipal de Política sobre Drogas, no dia 26 de outubro. Então, assim, eu tento sair, mas eu volto. Tento sair, mas eu volto. Então, é uma alegria. Puxando você para cá, né? Puxando. Então, assim, eu vou me apresentar na hora que eu for apresentar o trabalho. Eu queria só começar dizendo que tem uma colega que vai estar comigo aqui, olhando, que está com a câmera desligada porque ela está com outra atividade, mas ela está lá e está cá, que nesse tempo virtual a gente está muito assim, mas ela vai poder já estar aqui mais perto. E aí, eu não sei qual é a didática, a dinâmica de vocês sobre as câmeras desligadas, né? Eu vou apresentar agora um materialzinho, e aí nesse material eu vou me apresentar e pode ser ficar desligado. Mas quando parar o material, eu queria ver quem pode abrir a câmera, porque eu pensei em uma roda de conversa virtual. Isso, né? Mas a ideia é essa, Rosana, a gente fazer uma roda de conversa, sim. A gente, no encontro passado, as pessoas conversaram, se posicionaram, foi super, super maravilhoso, e eu tenho certeza que hoje vai ser também. Eu vou só contextualizar, porque eu comecei a gravação aqui, esse é o segundo encontro, né, que a gente está fazendo. O primeiro encontro foi há 15 dias, a gente conversou sobre classificações psiquiátricas, né, e a ideia é que a gente possa, a cada encontro, trazer temas, né, relacionados à saúde mental, dos mais diversos contextos, né, e saberes, né, da psiquiatria, da psicologia, da assistência social, da terapia ocupacional, que a gente possa fazer um acumulado aqui, sabe, Rosana, de conhecimentos e de um cuidado, né, da gente ter uma visão bem integral mesmo, né? É uma proposta bem ousada essa, mas... Proposta ousada, muito boa, e eu acho que é um jeito da gente também ir construindo redes de troca mesmo. Eu já vi no grupo que quem atende o quê, quem faz o quê, então a gente vai crescendo isso, se fortalecendo, né, e vendo os pensamentos convergentes, né, para esse cuidado. Lógico que vão ter questões diferentes e pensamentos diferentes também, mas eu acho que é muito mais potência do que, né, e possibilidade de encontro do que de desencontro. Pelo menos até agora foi o que eu senti, espero poder contribuir com isso. Então, eu vi que tem 2 grupos já do WhatsApp, assisti o encontro gravado passado até a metade. Aí eu acho que porque aí muita coisa, mas a ideia é essa, a gente vai olhando porque a gente está ainda, né, nesse híbrido muitas vezes. Mas, bom, vamos começar por conta da hora. Aí vai até que horas? Então, geralmente são 60 minutos, a gente começou um pouquinho atrasado, então até umas 13h15, 13h20. E aí, pronto, vou tentar não me alongar muito no sentido da apresentação e tal, para a gente realmente poder fazer uma roda de conversa. Deixa eu ver como é que eu... Cadê? Meu mouse não está muito bom para eu poder fazer o compartilhamento aqui da atividade. E aí, nesse compartilhamento, a gente vai se apresentar. Vou apresentar meus... Aqui. Está aparecendo aí já para vocês? Está aparecendo. Pronto, então o tema da gente hoje é sobre estudo de caso, só que aí eu queria partir, gente, do grupo que eu estou fazendo parte, né? Nós somos o Tessituras Psicologia e Saúde, onde a gente tem um grupo de supervisão clínica, propriamente dito, e o objeto, digamos assim, maior, né, do trabalho na supervisão clínica são os estudos de caso. Então, toda essa questão da clínica propriamente dita, né, do setting terapêutico, dessa escuta, do manejo, do cuidado, são nossos objetos de trabalho. Então, a Alda Roberta Campos é psicóloga, foi nossa presidenta do conselho, ela está online aqui, né? Então, já trabalho com a Alda há bastante tempo, Clarissa Barros também, todas psicólogas, né? Psicóloga também, e professora da Universidade da Faculdade Pernambucana de Saúde, Michele Tarquino também, e recente também professora e psicóloga, todas em atendimento clínico, e nós 4 já com acúmulo aí, digamos assim, de estrada, tanto no campo de álcool e drogas, quanto na parte de integração ensino-serviço, né, por conta da rede pública, todas com ação muito próximas, de muito diálogo, né, com experiências de supervisão de equipe também, né, de serviços públicos, com a redução de danos, com
com o manejo e a clínica da dependência, enfim. Nosso currículo, ele comunga em muitos aspectos, mas também tem diferenças que depois eu posso deixar o contato para quem quiser saber como é que a gente trabalha e quem somos nós. Então, esse é o quarteto, a gente resolveu se juntar e pensar no tessituras, na perspectiva inicialmente mesmo da supervisão clínica, pelo acúmulo que a gente foi tendo na vida, né, profissional e na questão também da docência, do ensino, e vendo a necessidade de ocupar um pouco esse espaço, porque muitos estudantes saem da faculdade, como vocês devem saber, né, e sentir, ou já passaram por isso, e caem no terreno, né, vai fazer o quê com isso, né? Então, a gente quer oferecer espaço de reflexão e de troca para ser colaborativo, horizontalizado, ampliar a experiência desse manejo terapêutico, né, pensando nas intervenções práticas e de intervisão, porque não somos 4 de base analítica, né? A gente vai ter pessoas de base analítica, psicanálise, a gente vai ter, e eu principalmente, a questão da humanista, né, da visão humanista, a filosofia existencial e também a teoria sistêmica. Então, por isso a ideia de uma intervisão. Então, a gente tem como proposta se encontrar 1h30 de duração, a gente está fazendo presencial ou online, né? A gente vai funcionar, nós estamos funcionando num modelo de dupla de supervisoras, né? Com essas orientações, como eu já falei. A gente acredita que esse trabalho de supervisão ele vai fortalecer, vai desenvolver habilidades dessa questão teórica e prática, para a gente ir fazendo diferença, né, na vida das pessoas que estão em processo de supervisão. Então, quando, obviamente, nos procuram, a ideia do estudo de caso, a ideia de trazer como olhar para o caso que estão atendendo, para as pessoas que estão atendendo, vamos chamar esse caso, né, de pessoas que estão atendendo, é o ponto principal, mas obviamente que acabam outras questões vindo à tona, que quando eu for a falar dos limites e das possibilidades da supervisão e do estudo de caso, a gente vai poder aprofundar aqui. Então, essa é a nossa apresentação, muito rápida, mas só para vocês terem uma ideia geral, né, de quem somos, de como é que a gente está trabalhando, né, e aí a gente acontece online e acontece presencial. E aí, nosso tema, que é o estudo de caso, apresentação, limites e possibilidades, e aí, nesse momento, eu queria realmente que a gente pudesse tentar conversar, e aí eu vou parar eu acho que eu já parei, né, a tela, e dizer que quem puder, abrir meu corrido assim, para a gente não perder muito tempo com essa parte, mas para vocês verem, né, de onde é que a gente está falando, né, hoje é muito importante a gente saber a questão desse lugar de fala. Então, meu lugar de fala hoje vem daí, Alda está aí com a câmera aberta também, sempre que precisar, certo, Alda? Fica à vontade, e quando quiser falar, fica à vontade para falar. Então, gente, o que é que eu queria abrir aqui e conversar com vocês? Para vocês, né, o que é estudar um caso? Para vocês, o que é pegar um caso e colocá-lo em análise? Quem pode dizer alguma questão? Não sei se tem gente que... Se também for ruim abrir a câmera e falar, pode usar o chat, tá? Quem poderia dizer? Eu vou começando aqui, ver se as pessoas ficam menos tímidas. Tímidas. Então, assim, essa é uma questão, sabe, Rosana? Assim, desde que eu terminei a residência, inclusive quando eu saí da residência de psiquiatria, eu fiz uma proposta a um dos supervisores da gente montar um grupo de supervisão. Porque isso na psicologia é algo extremamente habitual. Assim, o psicólogo ter um supervisor, o psicólogo... mesmo que não seja de orientação analítica, que seja de outra abordagem, tem um supervisor, tem um trabalho de supervisão. Mas, na psiquiatria, isso não é usual, isso não é habitual dentro da prática da medicina. E é algo que eu sempre senti muita falta, né, nesse sentido, assim, de ter uma interlocução com alguém que pudesse ter um olhar de supervisão, né, de um olhar de fora, né, que pudesse ver esse setting, pudesse, né, trazer um olhar externo e sinalizar, e não sinalizar só no ponto de vista da clínica, né, assim, porque na medicina e na psiquiatria existem coisas muito, claro, que não são só coisas objetivas, mas existem algumas coisas muito objetivas, né,
da coisa do psicofármaco, da observação de alguns sintomas que são muito categoriais dentro da psiquiatria, essas coisas muito claras, né, entre aspas, né, muito claras, que a psiquiatria coloca. Mas, para além disso, sabe, para além do ser humano que está ali quanto psiquiatra. Então, assim, uma das coisas que eu sinto falta dessa questão da supervisão é desse olhar sobre essa pessoa que está ali, né? O ser humano que está ali atendendo e se colocando ali, né, como referencial ali. Então, eu acho que a supervisão tem um papel interessante nesse sentido, né? De jogar um olhar sobre isso, né? E pelo que eu vi da proposta de vocês, fala disso também, né? Isso. E aí, assim, é bem por aí, né? Estou vendo, Catil, se não consigo abrir a câmera, estou literalmente almoçando, entendo o estudo de caso, supervisão, como um olhar diferente ao meu. Sintomas, história de vida, dinâmica de funcionamento psíquico e recursos internos. Muito bom, a gente vai aprofundar isso. Isso que Adriano trouxe e que Catil está trazendo é objeto justamente do nosso trabalho. A nossa formação é muito coletiva na faculdade e tal, mas depois a gente cai na clínica e fica naquela solidão. Então, é algo muito solitário, né? É algo muito difícil, às vezes, de você dar conta sozinho. Então, o nome supervisão, a gente ainda não tem uma palavra melhor para ela, né? Porque fica parecendo que é uma visão acima de todas as outras, uma super de muita mágica, forte e tal. Então, talvez até por isso que a gente queira muito trabalhar nessa coletividade, uma supervisão em dupla, para que e intervisão, olhares diferentes, né? Diz Karin, diga, Karin. Oi, Michele, você também chegou, que bom. Oi, Karin. Cheguei. Tá sem microfone, Karin. Tá fechado. Tá dando para ouvir agora? Tá, sim. Perfeito. Então, respondendo a pergunta, assim, né, sobre o que a gente busca, né, no estudo de caso, né, achei fantástico que Adriano colocou, pensando nessa perspectiva da psiquiatria, porque a gente realmente pensa muito mais na psicologia, eu sou psicóloga, e aí a minha visão, eu acho que o que tem de fantástico no estudo de caso é a gente poder olhar para as construções de cada um, tanto as facilidades quanto as dificuldades, e sair dos manuais, né, daquilo que está escrito, definido como o que funciona para um, o que funcionaria para outros, o que para um é tido como um sintoma que está atrapalhando sua vida, para outro pode ser a solução da sua vida, né? Então, eu acho que a gente aprende muito no estudo de caso com a construção individual, subjetiva, e que a gente se coloque no lugar de aprender com aquele sujeito. Então, eu destacaria isso no valor, né, do estudo de caso. Muito bom. Já me abriu outras questões aqui com relação a quando você apresenta e estuda um caso, apesar de toda a singularidade dele, ele pode ser um mapa, digamos assim, para outros casos. Ele pode ser um norte, ele pode ser algo que não vai se entrar no quadradinho exatamente, mas ele amplia o leque de possibilidades para outros casos. Então, aprofundar e estudar um caso, ele apesar da singularidade, apesar de ser algo, né, daquela pessoa, e a gente considera isso, ele vai também ser, digamos assim, aproveitado, utilizado para outros casos. Diz Alda Roberta. Oi, boa tarde, gente. Rosana já me apresentou, né? Mas assim, eu sou psicóloga e trabalho aqui em Recife, faço parte também do Tessituras. Eu só queria até reforçar um pouco do que as pessoas trouxeram, é de que a gente, quando pensa num processo terapêutico, a gente está falando de um encontro, né? De um encontro entre pessoas que não tem nenhum livro que fale sobre isso, nenhum protocolo que construa isso, nenhuma medicação que dê conta disso, porque a gente está falando de um vínculo que é único, exclusivo e irrepetível, se a gente puder dizer assim. Então, nesse encontro, o processo de supervisão vai ajudar nesse olhar para aquela situação, para aquele caso, dentro da sua perspectiva de atuação. O que é possível construir nesse encontro com esse sujeito? Né? O que é que
aquela relação vai permitir, dentro do processo terapêutico, que aquela pessoa está se propondo iniciar a fazer. E a gente vem trabalhando muito, dentro do processo, a importância do contexto socioeconômico, cultural, contexto histórico que essa pessoa está, porque ela não é sozinha, né? Por mais que a gente trabalhe com a subjetividade, a gente está trabalhando com uma pessoa que tem toda uma família, uma história, uma condição social, tem projetos, tem falta de projetos, mas tem uma posição política, uma posição na vida, na sociedade, que precisa ser trabalhada nessa relação também. Então, esse olhar, né, a gente tem feito em dupla as supervisões, tem ajudado muito a essa compreensão não só do individual, daquela relação, mas da magnitude que é o processo terapêutico. É só para comentar mesmo dentro do que a gente está conversando. Eu vou desligar a câmera e vou passar, Adriano, por favor, eu vou passar para o celular, tá certo? Mas eu continuo aqui. Eu autorizo aí, pode ir. Por favor. Então, assim, eu estou vendo aqui, né, que essas duas questões, a supervisão e o estudo de caso, acabam dialogando muito se você estiver no processo da supervisão. Agora, se você não estiver no processo da supervisão, fazer esse estudo de caso sozinha vai ser algo complexo, né? Você vai estudar com quem? Você vai estudar como? Você vai poder relatar o caso para si, fazer os seus registros, você vai poder e tal, mas você vai poder buscar a sua teoria fora para tentar olhar alguma coisa que ele chamou que você diga, preciso estudar mais isso e tal, mas o caso em si ele vai ficar meio pobre, é como se ele pedisse esse olhar de mais alguém para o que você está fazendo, né? E aí a supervisão ela pode acontecer de diversas maneiras. Ela pode acontecer individualmente, ela pode ser em grupo, nos tempos atuais, por conta das questões aí da vida como ela é online, né? Pode ser online. Agora, alguém colocou aqui no chat, deixa eu ver quem foi, esse estudo individual precisa ser frequente, sim, Catiúce. E alguém colocou assim, o estudo de caso me parece que traz uma certa estrutura, dá uma certa concretude em questões tão subjetivas. E é um pouco isso mesmo, é como se a gente precisasse, porque qualquer palavra dessa, roteiro, guia, manual, papá, leva a gente para algo que enrijece, endurece. E a ideia não é essa, a ideia é a gente ter um mapa, alguma coisa que nos ajude. Então, certamente, o caso, vamos lá, pensar num estudo de caso dentro do SUS, por exemplo, né, da atenção primária em saúde, de um CAPS e tal. Você vai ter lá um roteiro bem interessante que está disponível para quem quiser olhar, que é o do PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular. No Projeto Terapêutico Singular, você faz um estudo de caso daquela pessoa. Por quê? É porque o nome não é nem paciente, né? Daquele usuário. No SUS, geralmente é o usuário. Em outro lugar, na nossa clínica, vai ser cliente, a depender da abordagem. No hospital, paciente, ou então paciente também, a depender. Enfim, esses nomes todos, cliente, paciente, usuário, a gente está falando das pessoas que não é possível a gente fazer estudos de caso de todas as pessoas que a gente atende. Isso não é possível. A vida como ela não nos permite isso. Então, a gente vai pegar aquele caso que é mais osso duro de roer, ou aquele caso que nos mobiliza mais, ou aquele caso que se fosse na transferência aí, né, Michele, né, que nos faz abrir questões de contratransferência mais fortes, que mobilizam a gente, que de alguma forma, de repente, você vai dormir e aí vem aquela cliente na cabeça, alguma coisa está acontecendo. De alguma forma, você está ali levando a sua vida e você lembra daquilo. Então, bem recentemente mesmo, né? Eu estou com uma pessoa que apanhou do companheiro. E isso aconteceu. Eu digo, e agora? Né? De repente, ela surgiu no meu pensamento durante a semana, porque eu estou preocupada com ela. Fiz toda a orientação, fiz toda a abordagem e tal, mas aquilo vem. E por que aquilo mobiliza mais do que outras pessoas? Se eu não estou olhando para este caso, eu posso me misturar com isso. Então, estudar o caso é importante para que a gente também se mantenha inteiro para o cuidado. Então,
Nesse roteirinho aí, a gente vai levantar várias coisas que de alguma forma já foram trazendo, mas que é importante a gente. Ele não é único, um roteiro de um jeito só, mas que a gente pode. Então, tanto o PTS para o SUS é bacana, como a gente pode pensar na nossa clínica, né? Alguém falou aqui, eu tenho que descrever, né, esse paciente, cliente ou usuário, quem é essa pessoa, né? Como é que ele se apresenta? A Alda trouxe muito bem as questões. Do contexto político, aí a gente vai levantar o contexto social, religioso, cultural, econômico, né? A gente vai pensar que o trabalho psi, seja, Adriano, o que você disse do psiquiatra não ser muito voltado para essa questão, não ser muito convidado, mas eu penso que é importante olhar esse tripé, que é muito comum realmente na psicologia, tanto o trabalho pessoal, quanto à sua formação teórica e, de fato, a supervisão clínica. Isso vai ajudar você a estudar o caso. Mas se a gente for pensar nesse roteirinho, ao descrever esse paciente, eu também tenho que levantar essas questões, porque pode ser que alguma das coisas que venham não dê conta, eu não consigo trabalhar aquilo ali, eu vou ter que, talvez, encaminhar, mas eu preciso olhar para esse caso. Então, quais são as suas observações iniciais? Quais são as impressões que você tem desse caso? Tem indicação para o quê? Quais as evidências que ele traz, né? E você escolhe aquele caso para dividir isso com alguém, para dividir essas percepções e você poder aprofundar e olhar para como se fosse um leque, né? Possibilidades de cuidado. Aí a gente vai ter que levantar qual foi o motivo, né? O que é que motivou essa pessoa a procurar o cuidado, né? Se ela apresenta sintomas, sinais, se tem alguma coisa, não seria só a queixa em si, porque... Oi? Eu fiz um barulho aqui, desculpa. Não só a queixa em si, né, do que ela está trazendo, mas até o que motiva essa queixa, às vezes, né? Isso precisa ser levantado, né? E você vai resumir um pouco essa história. Alguém levantou a mão aqui? Diz, Michele. Oi. Pode falar. Quando você terminar, eu falo. Tá. Então, a pessoa vai um pouco, né, resumir essa história, né, desse caso, para você poder discutir, debater com alguém, levantando toda a história dela passada e a atual. Obviamente que o registro de um caso, a apresentação de um caso, também depende muito da organização de onde você está. Né? Se for no SUS, ele vai se dar num tempo mais curto, se for na supervisão, num tempo mais alto que eu digo, maior, né, de apresentação. Eu já fui para uma reunião no SUS que, vamos debater os casos, 12 casos de uma vez. Isso não é um estudo de caso, é um repasse de atividades, né, que estão sendo feitas. E era uma equipe muito profissional. E aí, dos 12 casos, 8 era para psicólogo, o resto era um para o dentista, o outro não sei o quê. Então, era um repasse das coisas, não era um estudo de caso. O estudo de caso ele vai requerer um tempo maior para você poder olhar todas essas coisas aqui que eu estou levantando e que vocês podem completar, né? Aí vem a questão da história familiar, né? Fundamental, a gente saber a história familiar, os antecedentes, né? Como é que tem padrão de repetição na família, de modelos de comportamento, legado, né? Eu estou falando porque eu sou muito da teoria sistêmica, então isso me vem, né, na cabeça, né? O que é que se repete nessa família, né? Se essa família tem um slogan de vida, digamos assim, ou uma missão, é um legado familiar, que isso é passado fortemente para aquela pessoa ou não, qual é a história clínica dela, a pessoa já teve atendimento psiquiátrico ou não, está em atendimento psiquiátrico ou não, está tomando medicação ou não, já foi tratada em outros espaços de cuidado, dentro do SUS ou não, já sofreu internação ou ela está ali buscando autoconhecimento. É muito comum a pessoa chegar a ser uma queixa, né, muito clara, eu estou querendo me conhecer, eu estou mal, estou com ansiedade e tal, e aí você vai ter que levantar aquilo tudo para poder pensar nesse caso e levantar esses pontos aqui que a gente está colocando. Se tem hipótese psicodinâmica, né? Se fez laudo psicodiagnóstico de avaliação psicológica ou não, se tem isso, tudo isso vai para dentro do caso. Tudo isso vai para dentro do caso, né? Essa evolução clínica, se tem registros disso
ou não, e você também pode colocar no caso para discutir ele se tem alguma técnica que você aplicou, se você usou algum recurso externo, né? E pensar um pouco em que linha de tratamento você vai dar àquele caso, para você discutir isso. E aí, a depender do que for, se é um caso que você vai iniciar e terminar ali naquela reunião, naquela supervisão, pensar junto com as pessoas que estão participando do estudo de caso, que acompanhamento vai ser dado, que encaminhamento vai ser dado, se tem um término desse processo ou não, ou se é algo que abre uma nova atuação, né? E aí, a depender do para que você está estudando esse caso, você talvez precise trazer alguma referência teórica também para apresentar o caso. Então, esse é mais ou menos um roteirinho aí, que ele pode ter mais para um lado, mais para o outro, um caminho mais para um canto, outro, e pode trazer outros elementos para você poder, digamos assim, apresentar esse caso, e aí, depois de apresentar esse caso, efetivamente estudá-lo com os outros olhares que estiverem ali participando desse estudo de caso. É mais ou menos esse roteiro que a gente tem trabalhado, levantado. Mas diz aí, Michele, o que é que você queria trazer? Não, na verdade, olá, boa tarde, né, a todas e todos, mas eu estava embalada na sua fala naquela hora. Eu sou Michele Tarquino, sou psicóloga também, de formação, né, e estava escutando, e faço parte, componho tessituras, estava escutando a fala de Roy e estava pensando o seguinte, né, que o estudo de caso, acho que quando alguém chega, geralmente traz alguma queixa, mesmo que seja falta de queixa, né, como você estava falando, e acho que o estudo de caso, ele ajuda, né, a gente também a se posicionar enquanto terapeuta diante de quem a gente recebe, né. Eu acho que às vezes a gente no estudo de caso, na construção do caso, quando a gente para, por exemplo, para escrever ou sistematizar, até levantar alguns pontos, às vezes, né, quando está fazendo isso mais individualmente ou para preparar para levar para a supervisão, que a gente também vai se situando com relação ao caso. E aí eu fico pensando também que ajudar a estruturar o caso, assim como construir isso na supervisão, é também pensar um pouco a direção do tratamento, né? Porque eu acho que a gente, na psicologia, né, fica no campo subjetivo, mas há também uma direção do tratamento que precisa ser pensada. Atender alguém que sofreu violência doméstica e atender um psicótico, são direções diferentes, né? Isso não quer dizer que vai me conduzir para algo que tem uma receita de bolo, não, porque é 1 a 1, e por isso que dá tanto trabalho, né? E por isso que a gente precisa pensar, construir e se pensar dentro desse processo, mas direciona a gente para campos distintos. E aí, quando você falava do PTS no SUS, também me veio à cabeça, que eu acho que você já tocou, que a gente começa sempre dos casos mais difíceis, porque o estudo de caso e a supervisão, eles são também formativos, né? Eles são processos de formação. Então, à medida que a gente consegue discutir um caso mais difícil, manejar um caso mais difícil, aquilo me qualifica para ir construindo algo clinicamente para os outros atendimentos, né? Aquilo ali vai me dando... E aí eu gostei muito da fala da pessoa que estava logo no início, assim, que eu entrei, né, que eu acho que estava falando exatamente sobre isso, que o compartilhamento, eu li, não sei, que no compartilhamento a gente às vezes também vai se habilitando, né, porque aí a forma como o outro faz, é um caso mais difícil de um colega, quando é supervisão em grupo, né, então acho que a gente parte muitas vezes desse caso osso que você fala, porque eu acho que a supervisão ela tem um construto mesmo também de formação, né, que é muito presente. Perfeito. O Adriano levantou a mão e depois eu vou olhar o chat aqui, porque alguém fez uma pergunta que dialoga exatamente com isso que você está dizendo. Diz, Adriano. Isso. Não, a minha dúvida era como é que é a condução do processo de supervisão que vocês propõem. Existe uma estruturação pré-determinada, assim, o profissional ele busca essa supervisão
existe, não sei, um número de sessões estabelecido, um intervalo estabelecido entre as sessões, qual é a duração da sessão, como é que acontece? Você já disse que é em dupla, né? Geralmente vocês fazem a supervisão em dupla, mas quanto tempo dura? Se existe um tempo limite, como é que funciona esse processo? Tá, interessante porque vai dialogar com algumas coisas que colocaram aqui, mas vamos lá. No Tessituras, a gente está numa proposta de supervisão, quando eu digo em dupla de supervisoras, certo? E a gente teria um máximo de supervisionandos, digamos assim, de 4 a 5 pessoas, para que a gente possa garantir a fala de todos e a escolha por supervisão de no máximo 2 casos, para que dê tempo daquele caso ser explorado, né? Então, o grupo, né, vai apresentar esse caso e nós vamos lançar esses olhares todos, né, em cima do caso trazido para ampliar essa possibilidade de olhares mesmo em cima do que está sendo visto. Então, esse roteiro, essa ideia é construída com eles e isso vai sendo mantido. Então, por exemplo, a gente sempre abre nessa roda, né, da supervisão que os outros supervisionantes também possam colocar o que estão vendo sobre aquele caso apresentado. Então, ele vem, traz e não tem um tempo, Adriano, assim, a gente fez, não foi, Michele, para 6 meses, a gente vai fazer 6 meses, quinzenal. Pode ser que apareça alguém que queira só mensal. A gente tem que discutir, porque também, né, tem toda uma questão do custo, benefício e possibilidade de manter esse espaço neste modelo, porque senão sairia mais custoso você, digamos assim, ter que dar 1 hora para cada um, não tem como, não é possível. Então, isso é algo que a gente também está garantindo. E as pessoas, nós contratualizamos isso com o grupo que vai estar participando. Então, daqui a 6 meses, a gente vai reavaliar. É assim mesmo que a gente vai continuar? Não é? Então, tem grupo que quer quinzenal e tem grupo que quer mensal, porque não tem a dinâmica na agenda, no tempo de trazer toda quinzena. Semanalmente, no momento, não chegou ninguém com essa demanda, e nós também, as 4 supervisoras, não estamos, digamos assim, com essa demanda de fazer isso semanalmente, o tempo, porque tem a ver com o diálogo das nossas agendas da vida como ela é. Todo mundo aqui tem clínica, todo mundo aqui tem outro vínculo, todo mundo aqui tem outras histórias. Então, para ter o espaço da supervisão garantido neste modelo, a gente está fazendo quinzenalmente, é o que a gente está preferindo fazer nessa oferta nesse momento. Se aparecer demanda de outro modo, a gente senta, reúne, revê e oferta. Eu não sei se eu consegui responder exatamente o que você queria, né? E aí a gente tem aí, precisaria talvez, num outro momento, aprofundar o que seria isso, o modelo de equipe reflexiva, que é do Tom Anderson, que é uma supervisora, que talvez outra abordagem chame de co-facilitador, co-terapeuta, né? Uma supervisora conduz aquele caso e a outra vai anotando, vai ouvindo e tal, e em determinado momento a gente abre para que esse olhar da outra pessoa, da outra supervisora que está acompanhando, possa vir. Só que isso é tão dialogado, flui tão naturalmente que não fica parecendo ter uma rigidez disso, mas não é. Mas a ideia é que sempre uma supervisora conduza mais o caso para que não haja atropelamento e fique o olhar do call, dessa supervisora, da equipe reflexiva, digamos assim, para uma complementação do que está acontecendo ali naquele momento, né, do estudo de caso. Não sei se dá para visualizar melhor sobre isso, e aí, se está claro. E aí, aqui no chat, Frederico botou assim, a supervisão possibilita a humanização do psicoterapeuta, ou isso está mais no campo do processo de terapia do profissional, ou ainda os dois? É bom porque dizem que na pergunta já tem a resposta, né? Ele pergunta já respondendo. Então, Frederico, é isso mesmo, certamente as duas coisas, né? Michele trouxe isso, de na hora que a gente está estudando o caso, a gente vai se formando, né? Eu me lembrei de um outro autor, que não é da psicologia propriamente dito, é do campo da saúde coletiva, que é o Emerson Merri, que ele vai falar da formação em ato na educação permanente em saúde, né? Eu estou em ato, e na hora que eu estou vivendo aquele estudo de caso, aquela supervisão, eu estou me formando. É porque a ideia da gente de formação, de estudo, é muito
muito formal, a palavra é redundante, né? Muito acadêmica, quadradinha de aula, de sentado e tal. Mas, na verdade, isso aqui que a gente está fazendo é uma formação, né? Na verdade, então a gente vai se formando. Então, isso é viver em ato isso. Então, na hora que eu faço um processo desse, eu me humanizo sim, porque eu posso colocar as minhas dificuldades ali. Eu assumo que está difícil para mim lidar com aquela questão e não estou conseguindo olhar para aquilo ali. Então, não é a psicoterapia, o momento da supervisão, mas ele vai ter efeitos terapêuticos sem dúvida, porque você vai colocar, vai poder dialogar aquilo ali, você vai trocar e você, de alguma forma, aquela angústia que está te movendo naquele caso vai ser acolhida, vai ser vista e vão te ajudar a olhar para ela. Então, isso acaba acontecendo, né? Então, é importante o trabalho da psicoterapia individual, porque você vai trazer as suas questões pessoais, da vida como ela é, né? Da sua particularidade, da sua singularidade, e no processo de supervisão você vai poder falar desse outro que também mobiliza essas questões que estão em você. Então, é uma coisa que vai andar muito de modo retroalimentado, né? Algo que vai estar o tempo inteiro acontecendo. Outra pessoa colocou sobre... Cadê? Logo lá, eu acabei não falando. Encontro... Elineide tinha dito assim... Não, foi da estrutura, não. Foi Elineide ainda. Uma escuta ampliada, né? Auxilia o profissional a escutar pontos que talvez passem desapercebidos. E é isso, a gente vai esgarçando, eu acho, o estudo de caso, ele esgarça essas possibilidades, vai ampliando, vai abrindo olhares ali, né? Cadê? Infelizmente, aí, Lidiane, muito importante o estudo de caso, supervisão, pois às vezes o processo terapêutico meio que trava e por vezes fica difícil seguir. Um olhar diferente do que temos abre novas possibilidades para que o terapeuta possa, de fato, ajudar a pessoa atendida. Sem dúvida, né? Porque em algum momento parece que pode acontecer da gente ficar repetitivo também no processo terapêutico, a forma de abordar, de pensar, as nossas falas, não sei aí a prática de vocês precisariam ouvir mais vocês, mas as queixas, por exemplo, eu tenho, olhando o trabalho na escola, né? Eu vejo as queixas atuais dos estudantes, que também estão respingando na clínica, né? A prostração, a procrastinação, as demandas dos estudantes, muito, né? Desse período da pandemia. Aí vem com aquilo, aí você está ouvindo aquilo, ouvindo e fazendo o encaminhamento, ouvindo e fazendo encaminhamento. Parece que você começa a ficar também, enquanto terapeuta, repetitivo nas suas formas de conduzir o caso. Parece que você também acaba fazendo o mesmo. Então, esse olhar externo vai dizer, isso aí tu não já tentou, isso aí tu não já fez, teria uma outra possibilidade, né? Porque sempre, eu gosto muito de pensar naquela coisa, se eu quero chegar num lugar diferente, eu tenho que fazer um percurso diferente. Se eu ficar fazendo a mesma coisa, sempre eu vou chegar no mesmo lugar, né? Então, clinicamente falando, como terapeuta, né, como psicóloga, é importante trazer o estudo de caso para pensar em outros caminhos para aquilo ali. Pensar em outras ofertas e outras possibilidades da gente dar conta daquele caso. Alguém levantou a mão ou foi impressão minha? Alguém levantou, mais baixou. Baixou. O que mais, minha gente, que vem para vocês quando pensa no estudo de caso? O que mais que a gente pode... Oi, Michele. Está sem microfone. Estava lendo aqui, né, o que Lidiane escreveu no chat, e eu estava pensando nesse lugar mesmo que a gente, para mim é difícil pensar o campo do atendimento sem pensar também numa esfera inconsciente, né? Então, assim, tem horas que a gente trava por um ponto cego, a gente simplesmente não vê, porque não vai ver mesmo, né? Porque vai ter a ver com a gente numa esfera, numa dimensão que precisa, às vezes, ser colocada pelo outro, né? Dizer, olha, isso aí, né? Que às vezes parece estar tão óbvio no atendimento e você não consegue ir adiante porque trava, como ela muito bem colocou essa expressão, né? E acho que essa interlocução, acho que na supervisão e no trabalho pessoal, eu acho que vão compondo, sabe? Vão ajudando a qualificar a escuta. Você vai escutando mais de uma outra forma, né? Talvez, né, com menos, podendo ofertar mais também seu campo subjetivo, né, para o atendimento. Eu acho que isso
Isso não é fácil, né? E o processo de supervisão e de trabalho pessoal, acho que ajuda a gente a construir isso. Alguém que está escrito como desconhecido disse que compartilha dessas falas, né, como supervisor e terapeuta, e é isso, né, a gente ter espaços para estudar um caso, né, é fundamental para a nossa formação, nosso crescimento, nossa possibilidade de fazer diferente, né? Agora, lógico, tem desafios também, né, gente? O desafio financeiro hoje, né, de você pagar um processo de supervisão, isso é algo que traz desafio. Desafio de agenda, né? Na sua correria, no seu tempo, você achar um horário para fazer isso, priorizar isso. A gente vê a dificuldade dos colegas e na vida como ela é, de ter o espaço da sua própria terapia, da sua própria psicoterapia, o espaço de você fazer isso por você, né, na correria. Então, além de fazer isso por você, como é que você vai também ainda ter o outro espaço da supervisão? Então, isso tem sido um grande desafio no nosso funcionamento. Quando eu digo nosso funcionamento, eu coloco o Brasil inteiro, todos nós, pelas questões de falta ou de excesso de agenda, falta de dinheiro, né? E de dificuldade mesmo da gente priorizar algo que a gente sabe que é importante, da gente saber que é algo necessário, mas a vida como ela é nos impede, muitas vezes, de tornar isso concreto. Então, cada um vai ter suas motivações. Então, para mim, por exemplo, o Tessituras é um espaço que já me possibilita também isso. Como a gente está trabalhando junto, fazendo as coisas juntas, a gente, meio que a palavra obrigar é muito ruim, mas meio que se obriga, eu queria uma outra coisa, a gente se impulsiona, eu acho que impulsionar, porque não é obrigar, é impulsionar, estar junto pensando essas coisas. Né? Esse espaço aqui talvez também acabe fazendo um pouco isso, não é uma supervisão, mas não está longe de ser uma supervisão, mas assim, é aquela hora que você para ouvir, ver sobre isso e pensar coisas e ampliar possibilidades. Isso é necessário, a gente tem que ter um horário da nossa vida que a gente possa, é um grupo de estudo, é um GT, algo que possa estar dando amplitude a essas questões. E lógico que o caso às vezes ele não consegue ser totalmente aprofundado num grupo de estudo ou aqui. Por isso que a história do caso dentro de um processo de supervisão é tão importante. Lugar, um locus para ele. Né? Encontrar isso é uma grande dificuldade, disso que eu estou dizendo, das nossas dinâmicas de vida. Né? Então, assim, tem outras questões que a gente vai trabalhando, né? Na prática da gente, gente... Catiúce, Rossana, estou em déjà vu. A Vila agora me transportou à formação de psicoterapia de casal e família pelo Libertas. Ah, oi, Catiúce. Um beijo. Agora eu fiz o nome também. Frederico está colocando ampliação das múltiplas escutas, as que eu consigo e as que eu não consigo escutar. Perfeito, porque bate nessa questão do ponto de trava. Tem coisa que a gente não vai conseguir escutar. E o estudo de caso sempre vai ter esse olhar externo que vai ajudar a gente a deslocar, né? Fazer deslocamentos do olhar para poder a gente mergulhar nisso. O que mais que vem para vocês quando pensam no estudo de caso, como possibilidades, como desafios, né? Oi. Em relação a essa questão, por exemplo, na abordagem de um grupo, assim, se um grupo procura o Tessituras para fazer uma supervisão, como é que é feita essa porque, assim, do ponto de vista do profissional, eu consigo entender muito bem a coisa da supervisão e do contraponto dele quanto pessoa dentro do processo. Mas do grupo, como é que isso acontece? Como é que vocês conseguem fazer isso que o Frederico estava falando, olhar para a pessoa, né, dentro daquele conjunto? Eu tenho uma experiência bem grande em supervisão clínico-institucional. Né? Então, por exemplo, e aí os modelos são diversos, né, de como é que isso vai acontecer. Eu ia uma vez por mês para Curitiba, por exemplo, e aí não era o Tessituras, que a gente ainda não existia, digamos assim. Então, o Tessituras está aberto para fazer esse tipo de coisa, caso alguma equipe, algum grupo, algum serviço nos contratem e queiram que a gente vá. Então, sei lá, uma clínica X aí, de Natal, ou aqui em Recife, qualquer um diz assim, a gente está precisando de um processo de supervisão aqui para a nossa equipe. Então, a gente vai em duplas e vai fazer isso que eu fiz digamos assim, em Curitiba, individualmente, que na época eu ia só.
Então, eu ia uma vez por semana para... uma vez por mês para... porque eram 5 equipamentos, né? Eu ia uma vez por mês para 5 equipamentos diferentes. E a gente vai para uma reunião, que seria uma reunião de supervisão de casos, e as pessoas vão trazer, aquela equipe já se conversou anteriormente e vão trazer os casos para a gente supervisionar, para a gente poder discutir. E aí, lógico, como eu estava dizendo, não dá para ir para uma reunião com 12 casos. Então, os casos geralmente seriam 1, 2 ou 3, no máximo, pelo tempo que a gente teria, 1 hora, 2 horas, né? Porque também mais do que isso, gente, é muito extenuante, é muito cansativo, a equipe já não aguenta mais. Então, 2 horas ali, que tem o cafezinho, tem o encontro, tem aquela coisa e tal, e alguém da equipe vai apresentar o caso, a gente já pode dar esse roteiro, que mais ou menos eu apresentei aqui, né? Pode dar esse roteiro. Se for no SUS, você vai ter PTS, você vai ter PIA, se for na assistência social, que são modelos de estudo de caso, de apresentação de caso, você vai ter modelos diversos, vai trazer aquele caso e alguém vai apresentar. E ali a gente vai conduzindo as dúvidas, os questionamentos, as tentativas terapêuticas, o que deu certo, o que deu errado, onde é que está o nó, o que é que está mobilizando a equipe, porque, por exemplo, já levou o caso desse, eu não aguento mais esse cara, ninguém manda mais ele para mim, porque eu tenho vontade de surtar cada vez que ele aparece aqui no serviço. Aí a gente vamos falar sobre isso, por que isso, o que é que está mobilizando em você isso, tá, porque é o teu papel, aí a gente puxa. Então, cada caso vai trazer as nuances necessárias, mas é um debate aberto, né? A supervisão acontece num debate aberto e que o supervisor vai, à luz das suas teorias, né, onde ele aporta, poder fazer a devolutiva para aquelas pessoas que estão ali perguntando. Então, a gente geralmente fecha o estudo do caso também propondo encaminhamentos para ele, do que podem ser feitas durante esse período, até a volta da supervisão, nesse caso era 1 mês, mas pode ser quinzenal e tal, e aí vai se atualizar o que é que foi feito ou não sobre aquele caso e tal, e tal, e tal. E, às vezes, quando abre a outra supervisão, já não vem mais aquele caso. Aquele caso, às vezes, ele já foi, de alguma forma, resolvido, contornado, e já vem um outro caso, que é também desafiador para a equipe, para o grupo. Então, isso é mais ou menos o mesmo modelo, entende, Adriano? Mas ele é ampliado pela quantidade de pessoas que estão ali, de profissionais que estão ali. E no caso da supervisão do texturas, dos casos individuais, as pessoas não são da mesma equipe, né? Elas trazem casos diferentes, de lugares diferentes, né? Os casos nas equipes são casos diferentes, mas são da mesma equipe, todo mundo conhece, digamos assim. A diferença é que, no caso da supervisão do texturas individual, as pessoas, a dupla, o trio de supervisionandos, ou quarteto que está ali, não conhece o caso, então ele vai aprender também com aquele caso, né? Não sei se deu para visualizar. Deu para visualizar mais ou menos? Eu entendi. Eu não tinha entendido essa segunda parte que você falou, do quarteto que não é da mesma equipe. Não é da mesma equipe. Isso eu não tinha compreendido. Vamos lá, a gente está aqui no Tessituras e vem, sei lá, pessoas que atendem em lugares diferentes e trazem suas demandas dos seus casos. E vem para o grupo com as suas demandas, com as suas questões, mas há um acordo para que cada um, uma vez, apresente o caso. Se a gente extenuar aquele caso em meia hora, a outra pessoa pode apresentar o outro caso. Se não for suficiente, vai ser o caso todo aquela ação. Isso é acordado com o grupo. E acontece de forma muito tranquila, né? Porque todo mundo vai ter o momento da sua fala. Agora, a gente sempre abre perguntando quem é que hoje está mais, digamos assim, precisando, que o negócio está pegando fogo, não dá para esperar, né? Aí a gente sempre abre para isso, para priorizar isso. O que mais, gente, que vocês trazem aí como estudo de caso que seja necessário abordar, né? Eu fico pensando dos contextos, né, de vida, como a Alda bem falou, como tem sido difícil no contexto atual a gente dar conta de tanta complexidade, né? Os casos estão vindo
muito misturados com muitas coisas. Então, a gente tem que se perguntar também dos nossos limites, né? Éticos, estéticos, políticos e tal, de dar conta, às vezes, daquele caso que rebate demais na gente, né? Pessoas que trazem, talvez, questões de fórum religioso, de fórum do contexto político mesmo, que é muito difícil para você lidar. Então, você abrir esse caso e ter o olhar de outras pessoas é muito importante, porque divide esse peso, né? Divide essa carga de você ter que dar conta daquilo tudo sozinha. Então, esse modelo de supervisão em grupo também tem sido muito rico, porque senão a gente vai voltar para um trabalho da solidão, como a gente estava falando no começo. A gente quer fugir dessa solidão, então propor esse trabalho dessa forma tem sido muito enriquecedor. Eu gosto muito, lógico, do trabalho da clínica, individual e tudo mais, mas eu adoro os processos grupais, né? Se tem uma paixão, são os processos grupais. Então, eu acho bastante rico esse modelo, porque realmente ele, por si só, na hora que você bota na roda, já abre diversas possibilidades, né? De olhar. Se o olhar do supervisor multiplica, eu acho que esse multiplica por 1000, entende? O que mais, minha gente, sobre o caso que a gente poderia trazer? O que é que mobiliza vocês? O que é que fico pensando também da dificuldade da gente de limite, né? Fazer o registro desses casos. Isso é uma grande dificuldade também. Eu falei da dificuldade de tempo, da dificuldade de horário, de grana, mas tem uma dificuldade também, que é o próprio registro do caso, né? Na hora que você vai parar, qual é o horário? Prontuário, às vezes a gente tem dificuldade de parar para fazer o registro de prontuário, né? E o caso escrito, ele é necessário, porque você trazer o caso solto, ele pode... Acontece, vou fazer um estudo de caso, aí que fala, mas aí você não tem esse norte e acaba dispersando energia, tempo, tudo. Então, a gente sempre propõe que traga o caso escrito. E aí isso já leva um tempo, mas também já leva um exercício maior da pessoa poder se colocar ali na escolha daquilo ali, na objetividade daquilo ali. Já é um outro exercício. Se não for possível, ele vai trazer o caso só narrado, mas minimamente ele tem esse norte do que a gente trouxe aqui: família, contexto social, aspectos psicossociais, se tem medicação, se tem, para poder trazer o contexto, né, da pessoa. Hanna botou aqui: o trabalho PTS é extremamente importante no SUS. Para além dele, a supervisão multiprofissional é geralmente o ponto-chave para evidenciar o indivíduo antes do seu diagnóstico e enfrentamento. Acredito que essa interação, principalmente entre profissionais de diferentes vertentes, é bem benéfica. É bem rico, sim. É bem rico, sim, Hanna. Eu sinto isso também. A gente pode ter, talvez, logo na formação, quando a gente sai, né, da faculdade, essa coisa, principalmente na psicologia, a escolha da abordagem, a abordagem, tem muito essa coisa da busca de você dizer: eu só quero uma abordagem em psicanálise, eu só quero uma supervisão de base analítica, ou então a supervisão, isso pode acontecer, não é a nossa proposta. A nossa proposta é de uma intervisão com abordagens diferentes, né? Então, porque nós somos terapeutas que temos abordagens diferentes, e isso tem sido também muito rico na discussão. Isso também amplia os olhares e a forma de conduzir aquele caso, né? Frederico botou: fazer de atuação no contexto escolar. Gosto muito das atividades pluridisciplinar. É possível também essa perspectiva na supervisão clínica? A pluridisciplinar, atividades pluridisciplinar. Deixa eu ver se eu entendi, Frederico, a sua pergunta. Eu não sei se eu entendi. Fazer de atuação no contexto escolar. Gosto muito das atividades pluridisciplinar. É possível também essa perspectiva na supervisão clínica? Eu acho que é porque para a gente não seria pluri de abordagem, porque não é disciplina, né? Talvez, não sei, para a supervisão. Na verdade, eu acho que eu não entendi. Me explica. Diz, Frederico. Oi, pode tarde. falar. Boa tarde. Eu não estou podendo ligar a câmera nesse momento, mas deixa eu colocar. Quando eu falei pluridisciplinar, por exemplo, muitas vezes na prática escolar, nós fazíamos estudo de casos. Sim.
em relação à questão da aprendizagem dos alunos, né? Sim. Então, assim, aí tinham professores com formação em psicopedagogia, outros em neuropedagogia, eu como psicólogo. Então, assim, eu queria saber se na supervisão clínica existe essa perspectiva na participação de vários profissionais de áreas afins, mas que pudessem contribuir também na supervisão clínica, né? Certo, eu acho que eu estou entendendo e está me abrindo aqui pensamentos, porque eu sou psicóloga do IF, né? Da Escola Técnica, do IFPE, no caso. Acontece mais supervisão institucional, né? Isso, No contexto exatamente. educacional. Exatamente. Então, é isso que ele está trazendo, eu vejo acontecer claramente no IF, né? Porque aí a gente vai sempre abrir essa questão para os profissionais que estão na escola, né? O pedagogo, o professor trazer o caso. Agora mesmo, a gente está com um caso grave de abuso de um professor contra uma aluna no campus X aqui, e o professor está afastado e a gente está na construção coletiva com diversos profissionais daquela escola, daquela situação, pensando o que vamos fazer, porque aí já rasga para a questão, além da questão clínica propriamente dita, né? Porque ele está trazendo assim, porque a clínica na escola se dá de uma outra maneira, né? Inclusive tem todo um debate sobre isso que a gente vai fazer no encontro ano que vem dos psicólogos da Rede Federal, que tem clínica na escola? Que clínica é essa? Porque tem gente que diz, não tem clínica na escola, e eu vou discordar o tempo inteiro. A clínica, eu sou formada em psicologia, eu sou clínica, não tem como. Agora, eu não oferto a psicoterapia, eu não oferto o modelo de psicoterapia, mas o meu olhar clínico, ele não sai de mim, ele não tem como sair de mim. Então, eu estou ali na reunião técnica, cuidando do caso, e a clínica está falando o que é que a gente vai fazer. Mas tem questões concretas. Vai chamar a polícia? Não vai? Vai abrir processo? Não vai? Vai demandar chamar pai e mãe? Não vai? Como é que isso dá? E eu acho que isso, às vezes, também vai vir para a clínica. Por exemplo, se eu estou atendendo, esse caso que eu atendi da pessoa que foi, né, que apanhou agora do companheiro, se fosse uma de menor, eu, na hora, teria que dizer, olha, parou aqui, a gente vai ter que chamar teu pai e tua mãe, né? A gente vai ter que chamar quem é responsável por tu, você é de menor, né? Então, tem coisas das limitações do atendimento, do cuidado, e se eu estou em supervisão, olhando aquele caso, e eu não pensei nisso, em parar, alguém vai ter que me lembrar, olha, ela é de menor, tu tem que parar e fazer os encaminhamentos que a clínica te limitam. Eu não sei se é exatamente isso, Frederico, que você está trazendo, mas eu penso que o tempo inteiro a gente vai ser desafiado para ampliar essa nossa atuação, sabe? Não dá para ficar naquele modelo tradicional, fechado, que é só aqui, o que aqui diz, aqui fica, porque os contextos de vida mudaram também, né? E isso vão trazer para a gente algumas questões, mas eu acho que o que você está dizendo é super possível dentro da escola, dentro de uma equipe, de um CAPES, dentro de um CRAS, de um CREAS, né? E dentro da clínica propriamente dito, é o próprio caso que você está atendendo que vai ver se você vai precisar ampliar isso ou não. Tem duas pessoas. Frederico, diz, Frederico. Não, é só para dizer que eu concordo com você sobre essa questão da escuta, essa questão de fazer clínica ou não dentro da escola. Eu acho que a atenção, né, a escuta, o olhar, né, ele tem como pano de fundo realmente essa atuação clínica, né, o que vai se fazer depois e também a questão da singularidade do caso é que nós vamos ver as possibilidades, né, de atuação. Isso. Mas eu vejo dessa forma também. Parabéns, estou gostando da Que bom. E aí, Karen colocou, quando escrevemos o caso para levar à supervisão, funciona como uma primeira parte da própria supervisão, pois o próprio terapeuta passa a ter uma visão mais externa do próprio caso que levará para o grupo. Certamente, Karen. Na hora que você está escrevendo, você vai ter que já pensar, já vai ter que refletir, você já vai levantar hipóteses ali, né? Você vai dizer o que fez, o que não fez, mas certamente ao fazer esse exercício você já está começando o processo da supervisão, porque como é que você vai levar isso aí? Você vai escolher, mesmo que seja de modo inconsciente, você vai escolher o que
põe para o caso e o que você não põe. E aí, muitas vezes, quando você está apresentando o caso, apresentou o caso e diz, eita, não lembrei de tal coisa, eita, esqueci de tal coisa, teve um detalhe, porque também não é... É impossível que a gente coloque tudo do caso para lá, porque tem coisas que você também só vai se dar conta no processo que está atendendo. Você só vai se dar conta, eita, tem tal coisa que eu não estava olhando para isso. Então, por isso que estudar o caso é tão importante, porque ele vai ampliar, ele vai esgarçar, ele vai enlarguecer as possibilidades de cuidado ali, né? O que mais? Nós estamos quase chegando ao hora, né? O tempo voa, né? O tempo voa. São 13h12, assim, os heróis da resistência que estão aqui, o horário bem complicado, assim, eu até peço desculpas, assim, de ser nesse horário, porque é como o Rossano estava falando, é o que é possível, né? Mas é melhor que a gente faça no que é possível do que não fazer, né? Então, estamos aqui. Então, assim, eu queria agradecer também, Adriano, a possibilidade de trocar. Quero poder sempre estar presente na roda, mas realmente tem sido difícil, né, estar, mas acho a proposta muito legal e eu acredito nisso, na ampliação também dessas redes, né, dessa possibilidade de cuidado, de olhares diversos, a gente vai crescendo, vai ganhando de várias maneiras, né, para além do capital financeiro que nos mantém esse crescimento de conhecimento, de prazer que a gente tem de fazer isso, é porque a gente acredita, né? Então, estou vendo gente aqui se despedindo, então queria agradecer também a oportunidade de falar do nosso trabalho e me colocar à disposição também. Dizer que repetir que eu saí de Natal, mas Natal não saiu de mim, então, e esse grupo massa, a Alda, a Michele, precisaram, acho que já sair, e a Michele está aqui, e Clarissa, que também não pôde estar, mas que são companheiraças nessa história, e uma entrou no outro grupo do WhatsApp que lotou. Diz aí, Mi. Oi, Michele. Oi, é porque eu estou no consultório e tive uma intercorrência aqui, por isso que eu tive que desligar a câmera. Mas eu gostaria de agradecer também, Adriana, a oportunidade e parabenizar. Eu acho que os espaços de troca, né, e de trocas assim, com a diversidade, não é? Com práticas distintas, com histórias profissionais diferentes, e na tentativa de formação. Eu acho que a gente precisa muito disso, né? Todos nós. Eu acho que isso nos alimenta. Não é à toa que a gente está aqui na hora do almoço, né? Porque algum alimento há. Nesse caso, muito. Então, eu queria agradecer a oportunidade também, né? E parabenizar pela iniciativa. Muito, muito bacana. Parabéns. Legal. Obrigado. Eu também queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um prazer, foi maravilhosa a nossa conversa. Né, assim, esse grupo ele está em processo de validação, vamos dizer assim, né? O segundo encontro que encontro, né? Assim, então tem sido muito bom. O primeiro foi muito bom, hoje foi muito bom. Então semana que vem, na terça-feira, já vai ser um horário diferente, vai ser na terça às 17 horas, com Daiane Gober. Daiane estava aqui, ela teve que sair. Daiane vai falar sobre sono, né? Ela é neurocientista. Ela é bióloga, neurocientista, ela trabalha hoje especificamente, né, nas bases de pesquisa dela com sono, né? E aí ela vai falar sobre essas questões baseadas na neurociência, vai discutir isso, né? Acho que vai ser uma discussão bem interessante. Então, a ideia é que eu traga temas diversos, né, e pessoas diversas também. A gente vai ter Daiane, na outra semana vai ter Betânia Maciel, vai falar sobre práticas integrativas. E na outra semana, que aí da outra semana o horário ainda não está definido, mas é uma pessoa que mora na Inglaterra, ela trabalha com contação de histórias. E ela vai trazer a experiência dela, fez uma formação lá, ela é brasileira, fez uma formação lá de contação de história, mora lá e trabalha com isso especificamente. E aí ela vai trazer essa prática, esse olhar, vai ser Enfim, então, vocês estão vendo que são coisas bem diversas. A gente vai trazer olhares bem diversos, a ideia é a gente poder fazer um pool de discussões, assim, trazer... Que legal. Bem integrado. Foi um prazer, muito bom, Adriano. Então, gente, até breve. Valeu. Prazer. Um abraço, viu? Um abraço a todos. Obrigadão. Gente, obrigada. Valeu, tchau.